Essa semana uma pessoa veio comentar comigo que um conhecido dela faleceu e que dias atrás ele se encontrou com essa pessoa, poderia ter conversado um pouco com ela, o que não aconteceu, e dias depois essa pessoa acabou falecendo. E isso chama atenção porque eu percebo no geral que as pessoas durante as suas vidas elas perdem de vista essa certeza que é a da morte. A morte ela é o cumprimento daquilo que Deus prometeu para Adão e Eva quando eles estavam ainda no Jardim do Éden, quando ele disse que se eles desobedecessem, se eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. E eles comeram, eles desobedeceram, pecaram. E quando Satanás ele fala para Eva, ele questiona aquilo que Deus disse, plantando dúvida na cabeça de Eva, o que acabou fazendo com que ela caísse, e depois Adão também acabou caindo em pecado. E esse pecado, assim como a morte, passou para todos, de geração para geração. Talvez você pense que, mas eu não sou tão ruim assim, não acho que eu sou tão mal assim. Saiba que não é isso que Deus pensa. Em Romanos 3, versículos 10 ao 12, diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Talvez você pense, mas eu não acredito na Bíblia, eu não ligo para essas coisas. Você pode não acreditar, você pode não se importar. Mas se tem uma coisa que você não pode negar, é que os fatos ali narrados por ela se concretizam, e a morte é uma delas. É uma certeza que todos têm. Quando você nasce, o seu RG vem com a data de nascimento, mas não vem com a data da sua morte. Essa é a certeza que ela pode acontecer amanhã, daqui 10, 20, 30 anos, mas ela vai acontecer. E uma questão importante e urgente, grave da morte é que ela é a passagem para a eternidade. Ali em Lucas 16, nós temos duas situações diferentes. A de Lázaro, que quando morreu foi para o descanso eterno, ali chamado de seio de Abraão, e a do rico, que quando morreu foi para o sofrimento eterno. E ele tem sede, ele tem dor, ele está consciente, e tanto a situação de um quanto a de outro é irreversível, não pode ser alterada. Está selado o destino dos dois, tanto de Lázaro no consolo eterno, quanto o do rico no tormento eterno. E aí eu te pergunto, onde você irá passar a eternidade? Saiba que todos aqueles que pecaram, e são todos mesmo, eles têm uma dívida com Deus, e essa dívida ela precisa ser resolvida. Você não tem como sair desse mundo com uma dívida sem solução. Isso vai resultar numa condenação futura. Mas para isso, Deus ele tem um remédio. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Cristo ele vem ao mundo e vai até na cruz, naquele momento de 3 horas de trevas, que fala, e houve trevas da sexta à nona hora, Deus pegou e compactou todo o sofrimento que eu, o meu irmão, aquele outro, o outro que crê, passaria na eternidade no lago de fogo, ele compactou e jogou sobre o seu próprio filho. E quando o soldado fura com a lança, que sai sangue e água, aquele sangue é o sangue que purifica o pecador de seus pecados. Então nós temos a substituição e a justificação, duas coisas que dá ao homem a solução para a sua vida de dívida, a sua dívida com Deus, os seus pecados. E então ele ressuscita e fica resolvido de uma vez por todas a situação do homem, daquele que crê. Não de todos, daqueles que nele crê. E talvez você possa pensar, mas eu não acho que só isso seja o suficiente. E eu te pergunto,
Só isso? O sofrimento do Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele deixou a habitação onde ele estava com o Pai e com o Espírito Santo, os três, ele deixou aquele lugar, se fez homem e veio até aqui. E a história é muito conhecida, sofreu, padeceu, foi até a cruz, foi feito juízo e justificando o pecador, e ali resolveu a situação do pecado para Deus. E então aquele que crê tem essa oportunidade de ser salvo. E eu te pergunto, esse sofrimento que ele teve, que é inimaginável para um ser humano, saber o que uma pessoa sofreria durante toda a eternidade de condenado, Cristo sofreu em 3 horas. Será que foi só isso mesmo? Alguém que não merecia? Porque somente um cordeiro puro e sem pecado poderia resolver essa situação. Se você pensar que você precisa fazer algo a mais, você estará achando como aquele fariseu que foi comparado junto com o publicano, que disse: graças te dou, porque jejuo tantas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo, e justificava a si mesmo. Deus não aceita esmolas, Deus ele não quer e não aceita nada em troca da salvação. Ele não precisa de esmolas. Saiba que aquele pecador, o publicano, que se declarou como pecador, foi justificado, foi isso que o Senhor disse. Portanto, a condição para que o homem seja salvo é essa, é a única e a aceitável por Deus para que o homem possa ser salvo. Como diz em Romanos 5, fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, é uma situação importante que as pessoas elas acabam se ocupando durante as suas vidas com seus afazeres, com as suas rotinas, com os seus planos que muitas vezes nem se concretizam, nem se concretizam. E esse tempo que Deus permite que elas passem aqui nesse mundo é o tempo em que Deus está trabalhando para que ela seja despertada e creia no seu Filho e seja salva. E Satanás está trabalhando durante todo esse tempo para que o contrário aconteça, para que ela não tenha esse acesso, seja por qualquer outro motivo, inclusive se ocupar com a sua própria vida. Portanto, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. É uma situação que é urgente, então você precisa urgentemente resolver a sua situação de pecado. E saiba que a salvação, ela é de graça, você não precisa pagar. E nem se você quisesse, você não tem como pagar. Porque, como fala em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E saiba que no céu não vai ter um que vai chegar e vai gabar-se de si mesmo porque foi alguma coisa aqui neste mundo. Porque todos estarão adorando o Cordeiro que fez todas as coisas. E por causa dele, pecadores redimidos estarão lá.